que acontece? Até hoje, muita gente trata religião ou quem tem fé como uma pessoa mais burra, uma pessoa menos estudada. Tem esse preconceito até hoje? Sim, tem, porque a pessoa que ela torce é o nariz, intelectualmente limitada e não consegue entender a diferença entre acreditar e ter fé, ela precisa acreditar que ela é mais inteligente do que ela é. Então ela fala que quem tem fé é burro. Mas assim, a gente teve muito tempo falando... cancelamento do Frei Gilson, né? Cara, A esquerda, ela não aprendeu, assim, ela quer perder mais uma eleição atacando os católicos, né? Já ataca os evangélicos e agora tá atacando os católicos. E eu vejo que muita gente é por maldade, é por mau caratismo mesmo, mas muita gente é por ignorância. sim. Pega pequenos trechos e não vai ver a pregação inteira. Eu fiz até um vídeo no Antagonista. Ele literalmente só tá rezando terço. Cara, Ele tá rezando o terço e aí pega assim, ele fala um negócio, aí você vê a pregação inteira e ele explica exatamente, e naquele negócio ele vai falando, ó, a mulher é isso, o homem também, se não for isso, não sei o quê. E se você assiste a pregação inteira, você entende o que ele tá falando. Eu coloquei lá no Antagonista a pregação inteira. Eu coloquei o trecho que recortaram e depois o que ele explicava. Mas você acha que as pessoas não assistiram inteiro ou assistiram inteiro e mesmo assim colocaram só o trecho de sacanagem? Eu acho que precisa de um exorcismo. Eu acho que é caso de exorcismo. Eu também acho. Assim, vieram falar pra mim, quem tem interesse em combater o Frei Gilson? Eu falei, é o demônio. Porque o homem reza o terço. Não, é ou não é? Eu falei, ali é caso, quem não acredita, acredite, porque só pode ser isso. O cara, o Frei Gilson, aqui entre nós, quem não entende catolicismo... Ó, Bob Marinho, ó como fala bobagem aqui, ninguém tá atacando os católicos, tá criticando fala dele. Então, pra criticar a fala dele, veja a fala inteira, não vai ver só o tweet, não vai ver só o trechinho. Ó, Bob Não, Marinho. é mentira. Não seja É mentira não que seja estão... gato. Eu trouxe lá no Antagonista, narrativas Antagonista Frei Gilson, estão com essa desculpa agora que atacaram a fala dele, é mentira. Mentira. O Tão ataque incomodados foi o quê? Porque tem 2 milhões de pessoas acordando cedo Para ver o terço. para rezar o terço. Se essa pessoa tá no carnaval, tá se drogando... Aí ninguém fala nada. Não, aí nada. parabéns. Beleza. Então, parabéns, pessoal. Agora, O ataque foi isso, você lembra? São pessoas que vão de lá trabalhar, que estão fazendo isso enquanto tá no ônibus. São trabalhadores, são pessoas simples. O Frei Gilson, ele fala com todo mundo, mas principalmente com essa base muito simples. São trabalhadores. Então, a esquerda, ela tá perdendo até essa conexão com os trabalhadores, que é com quem ela devia falar. Não tá entendendo esse movimento que tá acontecendo. E agora muita gente veio me falar, não, mas eu tô falando isso do Frei Gilson pelo que ele fala das mulheres. O ataque não começou assim, eu mostrei no Antagonista. O ataque começa porque as pessoas estavam rezando o texto 4 horas da manhã. Aí, como ficou pesado demais, começou a ficar ridículo, aí foram caçar a fala dele para tentar justificar o que eles estavam fazendo. E a questão toda do Frei Gilson, gente... E ó, veja, eu nem sou católico e tô falando isso, não é questão de religião. Não, eu tenho seguidor que é evangélico que tá rezando o texto. Eu sou evangélico e vou rezar o terço lá. Então... Sábado, porque minha mãe é super católica, minha família é toda católica. E tem o Frei Gilson, para quem não conhece as linhas católicas, ele é um frei carmelita. Gente, este homem, ele vive para o espírito. Esse homem, ele não pode ter conta em banco. Voto de pobreza. Ele não tem conta em banco no nome dele. E tem uma coisa, Vilela, do Frei Gilson, não sei se você concorda, Guilherme, eu acho que ele é uma nova era de comunicador católico, que para nós é muito boa, porque assim, quem que era o padre famoso? Era o padre cantor. Era o padre que trazia o entretenimento. Ele tem a música, mas ele é um grande doutrinador católico que consegue falar conceitos profundos de forma a atingir milhões de pessoas. E o demônio se levanta sim. O demônio se levanta sim. Eu vi o negócio do Frei Gilson, até eu se tá incomodando a galera, isso é bom pra caramba. Reze o texto. Aliás, hoje é dia de São José, gente. Hoje é dia de São José, pai de Jesus. Reze aí, você que tá precisando. Guilherme falou aqui de São Francisco de Assis. Eu fui criado em colégio franciscano. O fim do meu livro do cancelamento, eu falo da ida de São Francisco de Assis a falar com o sultão do Egito, um grande homem em todos os sentidos. Tá falando que a gente tá generalizando demais a esquerda, é óbvio que quando a gente fala esquerda, não é toda a esquerda. Se você não é assim, não foi pra você, Vitor, entendeu? Ou né, e vestiu a carapuça. Se não fosse assim, não estava incomodado. Não estava incomodado, exato. Não estava incomodado, mas enchem muito. Eu só quero fazer um apelo aqui. Nós somos católicos, vê se você concorda comigo, o Vilela é evangélico. Com o negócio do Frei Gilson, o ateu teólogo,
que é aquele indivíduo que dava aula de Bíblia para crente. Então, ele descobriu nós. O ateu quer dar aula de Bíblia, né? Mas eu quero devolver o ateu teólogo para os evangélicos. Vai dar aula de Bíblia para os crentes. A gente já estava aqui. Nós que demos a Bíblia para o crente ler. Vocês vão brigar com o crente. Larga a gente que é católico em paz. Eu não aguento mais o ateu teólogo, eu juro. Deus me perdoe, entendeu? Jesus ama o ateu teólogo, porque não convive com o ateu teólogo. Mas assim, o ateu teólogo... Quem que é essa figura aí do ateu teólogo? O ateu teólogo é aquele cara que, quando ele vê que você é religioso, ele cata um trecho de alguma escritura e vem falar... não pode julgar, né? Mas Jesus andava com prostitutas, hein? Então, é esse que ele te fala... Totalmente fora de contexto, Total. Não, com prostituta. Eu tô aqui com a prostituta, então olha, nada tá acontecendo de mal. O cara não entendeu nada, não pega, né? Não, é porque ele acha que quem é religioso é burro. Porque ele achar que quem é religioso é burro é a forma dele se convencer que ele é inteligente. Né? Não, é o ateu teólogo. Assim, pelo amor de Deus, gente, volta pros crentes. Mas isso, o crente já estava. Mas isso tudo faz parte da guerra cultural. A religião entra também, né? Claro. Bom, é a base principal, né? Bom, tem a hipótese, concordando com o Saul Alinsky, que o grande crítico literário Samuel Johnson falava que o primeiro revolucionário foi o demônio, né? E aí entra porque... Você tem uma revolta contra a hierarquia, contra tudo que é espiritual, contra tudo que é ordem, né? A estabilidade e contra a esperança de uma vida depois da morte, porque muito da... O que a religião, a fé, ela representa de perigo, você acha? Sim, então olha só, o revolucionário, ele muitas vezes busca um paraíso terreno. Ele está buscando uma redenção aqui na Terra. Mudanças. E ele quer que as pessoas esqueçam qualquer possibilidade de redenção eterna, fora dessa vida. Ele realmente vive nessa ideia de que aqui vai vir um paraíso, que todos os males vão acabar. O que não tem como, porque há uma verdade que está sendo esquecida aqui, que é o pecado original. As pessoas têm uma propensão ao mal, elas fazem o mal, elas têm uma inclinação, essa é uma natureza boa, mas desajustada, elas praticam atos maus. E se você não tem um ensinamento moral, e aí é o outro ponto que é a revolta contra, porque a igreja vai vir com o ensinamento moral. Ela vai falar de uma esperança. Ela vai falar, olha, o paraíso não é aqui na Terra, o paraíso é depois que você morre. E para isso você tem que cuidar da sua alma. E você tem que, basicamente, cultivar a sua família. Amar as coisas ao seu redor. Você não pode viver num estado de revolta perpétua. Esse país foi fundado pela igreja. Desde a primeira missa, quando Pedro Álvares Cabral desce aqui em terra firme, o ato fundacional desse país é uma missa. Eles param tudo, e o capitão, que é da Ordem de Cristo, que é uma ordem militar religiosa, ele fala, olha, antes de tudo a missa, pro choque do pervaso de caminho, que fala, nossa, ele tá aqui sem comer, sem dormir direito, e a primeira coisa que vai ser colocada uma missa. E se você olhar as cidades do Brasil, elas vão sendo criadas a partir das igrejas. Porque, antes de tudo, você fala, qual é o propósito? Por que eu tô aqui? Por que eu tô lutando essa batalha toda? Então, a Igreja Católica, ela é a origem do Brasil e ela é o centro da origem da própria civilização ocidental. Quando você tem um revolucionário, ele tem que apagar esse passado e esse futuro e essa esperança na vida depois da morte. Porque como é que você vai instigar a revolta completa, a ruptura com a moral... Para entregar a vida dele por uma ideologia. Por uma ideologia, se ele acredita que Deus é eterno e ele, na verdade, é fiel a Deus antes de tudo. Ele é convicto, ele não vai se vender. Gente que se entrega à ideologia, isso historicamente, é gente cínica. É o cara que tá querendo poder, tá querendo alguma coisa. Milor Fernandes falava que ele desconfiava de todo mundo que ganhava dinheiro com a sua ideologia, né? E aí o problema do cara que é cristão é que ele tem um valor acima de qualquer ideologia. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Então quando você reza o terço, e aí tá tendo uma retomada da igreja no Brasil. O Frei Gilson é um sintoma. É incrível o que tá acontecendo. Dessa volta, todo lugar, olha, quando eu comecei, eu cresci afastado da religião. Totalmente afastado. Porque a gente teve um crescimento absurdo dos evangélicos, né? E se falava que a Igreja Católica estava indo para acabar, né? E a Igreja Católica agora tá tendo uma explosão. E são pessoas que querem um ensinamento mais tradicional. Eu fiz parte da renovação carismática na Igreja Católica quando era mais novo. Então, quando eu cresci afastado da igreja. E eu fui me reaproximar da igreja estudando. Falando aqui que Jesus era de esquerda. Não, aí começa quem era de esquerda, aliás, né? quem era revolucionário, aliás, na história de Jesus, tem duas pessoas que apontam
para coisas absolutamente revolucionárias. Não, revolucionárias, eu me refiro a Barrabás, porque Barrabás era um revoltado. Barrabás estava querendo fazer uma rebelião contra o Império Romano, e inclusive ligado aos criminosos da época, e ele era o rebelde revolucionário, inclusive ele chamava Jesus Barrabás. E aí o povo grita e fala, libertem Barrabás, eles estão defendendo a revolução. E quem fala, vamos vender o que é sacrificado e oferecer aos pobres é Judas. Exato. Judas fala, não, dê tudo para os pobres. E aí eles falam muito corretamente, as Sagradas Escrituras falam. Ele falava isso porque era ladrão. Que, aliás, é uma advertência bastante sensata em relação a isso. Jesus, claro, sempre não é um socialista, até porque ele falou, a César o que é de César é Deus o que é de Deus. O que é de Deus são as almas eternas. Então ele não tem nada a ver com materialismo não histórico. É desse mundo aqui, o cara que está mergulhando na ideologia, ele quer uma redenção aqui. A volta da igreja... Porque eu não vejo problema também. Se a pessoa acredita nisso e quer seguir nisso. Ela pode querer acreditar nisso, mas o paraíso terreno é uma impossibilidade. Sim, mas o que eu tô falando é que não é por isso que eu vou destratar essa pessoa, vou atacar. Não, é o contrário. Que faz isso é importante, porque por outro lado, somos bárbaros. Mas, né? Eu não mas por acredito outro lado, em barbárie. Guilherme e Madá, essa mesma pessoa que ataca o Frei Gilson, ataca a religião católica ou os protestantes, ela se levanta quando se fala com religiões de matriz africana, aí não pode falar nada. Claro, aí tem que quando tem que ter o mesmo pensamento, senão aí vira hipocrisia. É só contra o Ocidente, mas eu não acredito, eu não tenho interessado, eu evito embates com as pessoas, tanto quanto eu aposto na conversão delas. Conversão que eu falo em todos os sentidos, sim, no sentido espiritual também, mas no sentido de mudança de pensamento, de educação, de você simplesmente sair da caverna, entendeu? Eu nunca falo com a pessoa no sentido de, não, você é meu inimigo, eu preciso destruir. Para que você está condenado, né? Isso aprendi exatamente com a igreja. Para que eu vou fazer isso? Para que eu quero destruir o cara? O cara que é revolucionário, ou progressista, ou socialista, o que é que seja, ele, na minha perspectiva... E só fazer um disclaimer aí, tem muito conservador, muito católico, muito protestante, que vem com esse discurso aqui em cima do... como você traz certas pessoas, ou ataca um padre, ou ataca um evangélico só porque é de outra religião. Eu acho que isso... O cara não entendeu nada da Bíblia também. O cara tá distante de Deus. Eu acho que é essa coisa das pessoas tão apaixonadas por política. A mão sobre você. Quando as pessoas estão muito apaixonadas por política, Vilela, quando estão se digladiando demais, é porque falta Deus. Elas acham que vai resolver tudo na terra, então ela precisa postar todas as fichas ali, entendeu? Eu acho que tá atacando. Então, eu quero na conversão das pessoas, eu não consigo entender, conceber a ideia. Eu quero libertar a pessoa de uma ideia errada. São coisas diferentes. Na minha perspectiva, ela foi enganada por uma ideia que tá fazendo mal para ela. É melhor que ela pare de acreditar nessa ideia. Pois é. Agora, o fato de estar atacando o Frei Gilson me parece sintomático, assim como o fato de terem decapitado Dom Pedro II, é sintomático de que ali tem algo que importa que nós esquecemos. Ali tem algo muito valioso. Porque, veja, a pessoa que está em revolta existencial, né, que a alma dela está inquieta, que ela está querendo destruir tudo, ela está precisando atacar o Frei Gilson que está rezando o terço. Eu preciso destruir o cara que está rezando o terço às 4 da manhã. Essa pessoa está, coitada, ela está com a alma dela desgovernada, ela está para todo lado, ela não está mais conseguindo fixar em algo tal. Mas aquilo está lembrando ela de algo que ela perdeu e esqueceu. Está lembrando uma tradição. Todos nós viemos da igreja. Então, quando você fala assim, caramba, a minha avó rezava o terço. A minha avó falou para eu rezar o terço, aliás. Aliás, quantas coisas a sua avó não te falou, a sua bisavó, o que é que seja, não te falou, se você tivesse seguido, teriam sido boas. Será que, na verdade, eu não tenho uma alma? Que é uma pergunta para quem está em revolta, poderia começar a se perguntar, calma, mas se você tiver uma alma, e Deus existe, e se, na verdade, existe um plano da redenção? E se o Frei Gilson tiver... E veja, supondo essas coisas, é o seguinte. O que o Frei Gilson está fazendo, ele está fazendo mais bem para você do que todas as outras pessoas ao seu redor. Aquele seu amigo da balada, aquele cara que saiu para encher a cara, aquela pessoa que te deu uma grana, aquele não sei o quê. Eles não vão te fazer o bem que a pessoa que está falando, calma lá, você tem uma alma e eu estou preocupado com a conversão da sua alma. Eu sempre lembro de uma história dos irmãos Karamazov, que fez parte da minha conversão, que é o Colhe é um menino socialista. Todo revoltado e tal. E aí o Alyosha, que é o cristão, ele ajoelha do lado do Colhe. O Colhe tá para morrer. E aí o Colhe fala, por que você não vai embora? Por que você tá aqui comigo? Eu vou morrer, eu sou pobre, o que você tá fazendo aqui? E o Alyosha fala, tô aqui porque eu acredito que a sua alma é imortal.
Eu acredito que tem um caminho para sua alma, acredito que tem uma salvação para você. Por isso que eu não vou embora. Eu te amo sabendo disso. E aquilo impacta o Collier tremendamente. Em parte a revolta com o Frei Gilson é que ele de fato ama as pessoas e as pessoas estão rezando para a conversão das outras. E aí, quando você começa a voltar para a Igreja Católica, que virou o símbolo da opressão e do não sei o que, e blá blá blá, na leitura errada das pessoas, você começa a voltar para uma visão de mundo que envolve abertura à vida, ter filhos, voltar à família, voltar à igreja. Imagina, a missa dominical era o que unia todas as pessoas falavam no Brasil da missa do galo, as pessoas falavam o terço, você vai rezar para a Santíssima Virgem, o cara tá lá e você começa a entrar naquele estado de meditação. Nossa Senhora de Fátima, né? Pensa nas promessas de Fátima. Para mim, todo esse fenômeno da volta da igreja, quando eu me converti, as igrejas estavam vazias. Agora são cheias, filas e filas para fora das igrejas. Todo lugar que eu vou no Brasil, e eu vou na missa, e eu vou na missa em vários lugares, as igrejas estão cheias, cheíssimas. E igreja tradicional tá cheia, igreja teologia da libertação, socialista tá vazia. Isso é o Brasil inteiro. É verdade isso. Eu estudei em colégio de freira desde que eu tinha 2 anos de idade. E, olha, de uns 8 anos para cá, a gente tem visto uma mudança muito grande na lotação de missa de padre que não fala de política. E acho que diminuiu também o número... Porque, assim, antes, para você descobrir uma missa de um padre que fazia missa em vez de fazer comício, era bem mais difícil. Agora não. Agora eu arrisco dizer que a maior parte está falando, mesmo que ele tenha convicções políticas, não é essa a questão. A maior parte está fazendo missa mesmo. Essa coisa de fazer comício já é uma coisa que não tem uma pressão. Eles próprios não têm mais espaço, a comunidade não gosta. E quando é mais tradicional, tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Se você tiver um santo, um Agnus Dei em latim, botar lá no meio... O povo enche. O povo enche, claro. Opa! Mas agora no catecismo... As pessoas querem saber do que é eterno, as pessoas querem saber do que é perene. E eu acho que tem a ver com a promessa de Fátima, porque em Fátima, Nossa Senhora fala que a fé vai ser preservada em Portugal, que Portugal vai preservar o dogma da fé. E o Brasil, claro, é filho de Portugal. Então essa Fátima, aliás, previu todos os problemas do século XX, porque Fátima fala, primeiro da Segunda Guerra, que vai vir uma guerra pior que a primeira, que já é uma previsão incrível. Depois Fátima fala que a Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. E depois Fátima fala da crise de fé e fala que em Portugal o dogma da fé vai ser preservado. Então e eu entendo que se estende ao Brasil. E aí você vê naturalmente que esse Brasil de Nossa Senhora Aparecida, que foi coroado no país, que é a generalíssima do Brasil, né, que assim, os brasileiros olham e sentem, cara, aqui tem alguma coisa, eles não sabem de onde veio, né, mas eles olham e falam, tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Eles olham para Fátima, eles olham para Aparecida, e o Frei Gilson, ele tem esse fenômeno que fala, calma, quantas pessoas estavam, aliás, no texto do Frei Gilson? Chegou a 1.400.000 pessoas. Cara, isso é a maior audiência do Brasil de qualquer coisa, na verdade. Não tem audiência no Brasil de nada que seja 4 horas da manhã, 4 da manhã. Então vamos de horário nobre. E é o Rosário, é o Rosário. E a leitura das Sagradas Escrituras, ele é um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, aliás. Dá pra você ver ele falando isso. Ele toda hora abrindo a Bíblia, né? Ele conhece. Eu acho que é natural que mais pessoas podem colocar isso. Cada vez mais pessoas vão voltando para a Igreja Católica, isso só vai aumentar, isso não vai diminuir. Podem fazer o que for com o Frei Gilson, aliás, se sei lá, acabarem com o Frei Gilson, não vai ser a primeira vez na história, aliás, e assim, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da Igreja, não estou falando só do martírio físico, mas que seja o martírio da fama, da responsabilidade, da personalidade, sei lá o que for. Quanto mais perseguirem a Igreja só vai aumentar, não é assim que... A ideia de perseguir a igreja não vai suprimir a igreja. As pessoas cansaram do materialismo, elas cansaram da superficialidade, elas não aguentam mais ver uma vida de desespero, de vazio existencial, de falta de compromisso, de todas as coisas. Ninguém mais aguenta, tá todo mundo mais cansado. Igual o cara tá cansado, o Mark Zuckerberg cansou já da pauta, o cara não aguenta, o cara tá no Gil, o cara tá com correntinha agora, o cabelo, não sei o que e tal. Até o Mark Zuckerberg cansou disso. E as pessoas em geral... cansaram desse vazio espiritual que o mundo moderno tem. Então eu acho que essa volta da igreja é uma volta... Eu acho que figuras como Dom Pedro II só vão aparecer cada vez mais, como falando da decapitação que teve antes.
Eu acho que coisas como a abertura das Olimpíadas, né, que fizeram aquele deboche da missa implícito, vão cada vez só gerar reação oposta. As pessoas, na verdade, vão falar, caramba, se estão debochando da missa, o que está acontecendo ali? Então, o Frei Gilson, agora vão falar, o Frei Gilson, meu Deus, a maior ameaça do Brasil, o terço. Vai ter um monte de pessoas que vão ligar agora e vão falar assim, ó, deixa eu ver o que está acontecendo nesse texto. E aí o cara entra para falar mal. Eu vi uma vez um filme, né, contava a história de era um casal de 2 pessoas homossexuais, né, e aí eles estavam passando no canal de TV e apareceu a Madre Angélica, era uma freira, botou um tapa-olho, assim. Que ia de táxi. E a Madre Angélica, freira conhecida nos Estados Unidos, pregadora, e aí eles começaram a assistir os dois e falaram assim, que ridículo, ó, essa freira muito louca com tapa-olho, ela só deve estar falando um monte de ódio, não sei o que, vamos ouvir, né, vamos parar. E aí o cara conta que ele começou a ouvir, e aí passa um tempo ele tava chorando. Ele olhou e falou, cara, por que eu tô chorando, né? E ele falou, cara, as palavras dessa freira... Aí o outro cara vira pra ele e fala, por que você tá chorando? Ele falou, cara, essas palavras são as coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Essa freira não é louca, cara. Ela tá falando, na verdade, a coisa mais sensata que eu já vi. E aí, então o cara ligou pra odiar. Tenho certeza que tem várias pessoas aqui... que foram lá pra ver alguma coisa e falar mal e foram tocadas, né? Muito comum. E vai ter várias pessoas que estão aqui e vão falar assim, seus vagabundos e tal. Abre a história da igreja, abre o evangelho, abre o negócio e vê por conta própria.